nós, logo na eternidade, lá na frente, meus amados irmãos. Então veja bem, aqui nós observamos que Jesus, ele ressuscitou para, através da sua ressurreição, aleluia, mostrar que ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno, que ele é Deus, que a morte não tem poder sobre ele, e que nele nós também não seremos vencidos, dominados pela morte, porque também quando ele morreu e ressuscitou, esse fato, esse acontecimento tem uma mensagem que nos alcança. Eu gostaria de esclarecer para os amados irmãos uma coisa interessante. Olha, o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte, na verdade, quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram instantaneamente. Eles não morreram. E sim, houve um tipo de morte. Eu acredito que vocês aqui já ouviram algum ensinamento a respeito da morte, que existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Então, quando Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus, que Deus os procura, que eles se viram nus, que se esconderam, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Tanto que, quando eles ouviram a voz de Deus, dá a entender, pastor Olavo, que eles tinham o hábito de, durante a viração do dia, sempre estar ali com a presença de Deus, sempre dialogando com o Senhor. Mas depois que eles pecaram, que ouviram a voz de Deus, se esconderam. Se esconderam, porque, meus irmãos, o resultado do pecado na vida da pessoa é essa morte espiritual. E a morte espiritual significa você não querer as coisas de Deus perto de você, porque você está agora em trevas, você está sujo, você está imundo, você está no pecado. E quando a luz de Deus, a glória de Deus se aproxima, você que vê a sua nudez, seu pecado, você se esconde. A Bíblia, por exemplo, é um livro que mostra do começo ao fim Deus procurando o ser humano e o ser humano fugindo e se escondendo de Deus, do começo ao fim. E Deus procurando o ser humano para resgatar, salvar, redimir a sua vida. E aí então Adão e Eva se esconderam. Olha, Jesus mesmo disse, né, nessa situação deplorável, ele naquele diálogo com Nicodemo, em João 3, depois que ele fala do novo nascimento, essa necessidade fundamental para que o ser humano ele possa ver o reino de Deus, né? Nascer da água do Espírito, né? Palavra, Espírito Santo e tal, né? E aí então, para ver o reino de Deus, e aí vai falar, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Por que eles amaram as trevas mais do que a luz? Porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, reprovadas, porque não são feitas em Deus. Então, a luz tudo manifesta, revela, e aí eles se escondem. Mas quem anda na luz, vem para a luz, porque as suas obras são feitas para a glória e honra do nome do Senhor. É por isso que Jesus disse, assim brilhe vossa luz diante dos homens, 5,16 de Mateus, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pois a morte verdadeira, a morte espiritual, é aquela que o ser humano que está aqui conosco, brincando e tudo, está morto para Deus. Ele não cogita nas coisas de Deus. Quando você vê, por exemplo, um crente, que ele começa a perder o apetite pela leitura, por estudo bíblico, a leitura da palavra, a oração, a doutrina, isso é um indício de que ele está definhando, adoecendo espiritualmente. É isso que está acontecendo. Por quê? Uma pessoa quando está fisicamente doente, não perde o apetite, fica com fastio, né? E quando a pessoa morre, você não toma mais café, não almoça, não janta, porque morreu, acabou-se. Então, espiritualmente é o que acontece com quem está morto para Deus. Então, para a morte física, Jesus tem uma resposta que ele ressuscitou mortos. Como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, depois de 4 dias, beleza. Mas esses que foram ressuscitados fisicamente, eles voltaram a morrer. Ou vocês acham que Lázaro está vivo? A filha, não, morreram de novo. Estão lá, morreram. Ressuscitaram para a glória de Deus naquele momento. Mas, meus irmãos, como eu falei para vocês, existe a morte física, beleza?
é essa, da separação da alma do corpo, mas a morte espiritual é aquela, quando a pessoa está aqui entre nós brincando e não cogita das coisas de Deus, está morto para Deus. Agora, a pior de todas é a morte eterna. É a morte eterna. E aí, nós temos que entender que ela acontece quando? Quando uma pessoa que está espiritualmente morta, enquanto está aqui na tua oportunidade de ouvir e se converter, você sabe.